Neste tema vamos falar de um assunto extremamente importante que é a promoção dos transportes públicos para a mobilidade sustentável. Nas cidades modernas, atuais, não é possível que toda a gente ande de veículo privado e por isso é fundamental que exista uma boa rede de transportes públicos, segura, confortável, barata. Vamos então falar da importância do transporte público para a mobilidade sustentável. Antes de mais, convém termos uma ideia global do problema da mobilidade sustentável nas cidades de todo o mundo. Podemos ver aqui uma imagem à noite do planeta para percebermos que a ocupação urbana é muito desigual e que temos aqui, de facto, áreas do planeta muito ocupadas e principalmente com utilização de energia muito forte, enquanto que outras áreas do planeta estão ainda com baixas utilizações de energia e com populações urbanas ainda pouco desenvolvidas. Neste gráfico temos para já um mapa mundo com a proporção exatamente igual, isto é, o tamanho dos países é exatamente igual àquilo que eles são na realidade, e vão-vos mostrar a seguir um mapa distorcido em que se mostra os países distorcidos conforme a sua taxa de motorização, isto é, o número de veículos por 1000 habitantes, e vemos aqui que, de facto, a África quase que desaparece e, portanto, ainda há muito poucos automóveis em África, apesar de haver situações de cidades em África já bastante congestionadas. Temos o Japão, temos Taiwan bastante grande e temos a Europa com, de facto, muitos automóveis, os Estados Unidos também, e a América do Sul ainda muito por desenvolver. A seguir temos a proporção da população em 2020 e vemos aqui que a África é quase o oposto do gráfico anterior. A África cresce muito, países como a Nigéria ou mesmo na Ásia, países como a Índia ou como a China, com muita população em 2020, e a Europa já com muito menos população, os Estados Unidos também com muito menor preponderância no mundo. E, basicamente, o que é importante destes dois gráficos é considerarmos que se esta população, que em 2020, 2025, se tiver o mesmo número de automóveis que tem os Estados Unidos ou a Europa, fazendo umas contas rápidas, daria cerca de quase 6 bilhões e meio de automóveis, o que equivaleria a que houvesse uma autoestrada de 1000 faixas de rodagem em torno do Equador, todos em fila completa. Isto não vai acontecer, portanto vai ter que haver aqui uma mudança completamente de paradigma, e é importante percebermos que isto é uma imagem da Índia, é importante percebermos que nesta imagem não existe transporte individual, portanto temos aqui transporte público, já algum, e temos aqui muitos transportes públicos de bicicleta, mas esta população que está aqui está a ambicionar ter carro e, eventualmente, poderá ter formas de comprar um. E, portanto, isto não vai conseguir, não se vai conseguir um mundo em que toda a gente tenha o mesmo número de veículos per capita que a Europa ou os Estados Unidos. Por isso mesmo, é extremamente importante o investimento em transportes públicos. A Europa tem investido nas últimas décadas bastante, mas talvez não o suficiente, em elétricos ou metros de superfície. Depois de algumas décadas a enterrá-los, nas últimas 2 décadas na Europa tem-se dado preferência a sistemas à superfície, isto é, de maneira a que estes projetos tenham uma transformação radical do espaço público. Podem ver aqui em Estrasburgo uma via em que tinha muitos automóveis e que se tornou pedonal e de espaço público. Temos aqui uma situação do Porto, em que é uma situação mista, em que nas zonas centrais se enterrou o metro, mas fora das zonas centrais o metro é toda à superfície. E para perceberem como é que a questões fundamentais dos transportes públicos, mostro-vos aqui um gráfico à esquerda de uma rede de transporte público não hierarquizada, um pouco confusa, geralmente muitos autocarros
estão mal planeados e podemos ter uma rede muito mais hierarquizada, isto é, com sistemas de autocarros ou de elétricos rápidos, com muito menos paragens e com percursos mais diretos e mais rápidos, e finalmente alguns autocarros mais pequenos e que façam a distribuição mais fina dentro dos bairros. Já depois iremos retomar este gráfico, mas vamos ver que se não houver dinheiro e com a crise mundial que aconteceu em 2008, os elétricos rápidos ou os metros vão dificilmente continuar a ser construídos. Temos soluções chamadas de BRT, Bus Rapid Transit, como este, por exemplo, em Curitiba, que foi o primeiro a ser implementado no mundo, em que em sítio próprio os autocarros têm sistemas de paragem que são muito semelhantes aos elétricos ou aos metros rápidos. Tem uma paragem própria, com torniquetes à entrada, cobrança, venda de bilhetes cá fora, etc. E que tem com portas muito grandes, de maneira que, quando eles param, muito rapidamente entram e saem um enorme número de passageiros e os tempos de paragem são minimizados. Temos aqui um sistema de BRT na Europa, em Rouen, com guia óptico. Aquelas linhas que estão no chão são linhas para seguimento óptico, isto é, o motorista não tem que conduzir o autocarro em todas as circunstâncias, portanto a linha serve para guiar o autocarro. E temos aqui também sistemas que já existem há muitos anos, como em Lisboa, mas que facilmente podem ser melhorados com sistemas eletrónicos, por exemplo, de prioridade nos cruzamentos, etc. A questão da prioridade nos cruzamentos também é muito importante. Não faz sentido que um sistema de transportes públicos tenha que esperar nos cruzamentos tal como o resto dos automóveis. É muito fácil e muito económico o investimento em sistemas de dar prioridade nos semáforos, isto é, um sistema eletrónico que diga e transmita ao semáforo a presença do transporte público e que dê verde só para o transporte público, de maneira que ele possa imediatamente passar sem ter que esperar pelo seu tempo de verde. A questão principal nesta transformação de sistemas não hierarquizados de transportes públicos para sistemas hierarquizados de transportes públicos é que aumentam o número de transbordos, isto é, de pessoas que têm que sair de um autocarro para entrar noutro tipo de autocarro. Para isso é preciso que o espaço público esteja extremamente bem construído e esteja confortável para todos, para os peões, para todos os modos de transportes. Também em relação aos sistemas hierarquizados era importante o papel da bicicleta, porque havendo menos paragens é importante que as pessoas possam se dirigir às paragens de autocarros mais rápidos e com menos paragens de bicicleta. Estacionem a bicicleta na paragem do autocarro e mudem de modo de transporte. Portanto, a intermodalidade acaba por ser muito mais importante nestes sistemas mais hierarquizados, mas para isso é importante que haja um espaço público muito confortável para peões, para bicicletas, etc.